Olá! A partir de agora, você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. Vamos informar para você os destaques da economia internacional. Confira! Para começar, vamos falar sobre uma notícia na área do euro. A aceleração da inflação e a perda de força da atividade são desafios adicionais para a condução da política no país. O índice de inflação ao consumidor na Europa acelerou uma alta de 8% em maio para 8,6% em junho, superando a média das projeções do mercado, que é de 8,4%. O preço de energia contribuiu para a alta na inflação, mas as categorias de alimentação e outros itens menos voláteis também ajudaram para o aumento. Já o índice industrial de gestores de compras apontou perda de tração da atividade industrial da área do euro, ao recuar de 54,6 para 52,1 pontos, entre os meses de maio para junho. Cidades do leste da China apertaram as restrições contra a Covid-19 depois que surgiram novos surtos. Isso representa uma nova ameaça à recuperação econômica chinesa. O Wuxi, um dos centros industriais da China, fechou locais públicos, como lojas, supermercados e restaurantes. As autoridades locais aconselharam as pessoas a trabalharem de casa e pediram aos moradores que não deixem a cidade após serem relatados 42 novos casos registrados até 2 de julho. Apesar desses repiques de altas de casos de Covid-19, a economia chinesa deu sinais de recuperação diante da parte das restrições sanitárias em alguns locais. O índice do Project Management Institute, o PMI, composto da China, avançou de 42 para 55 pontos entre maio e junho, o que indica expansão. Dados que surpreenderam de forma positiva os economistas. O índice da indústria na China subiu de 48 para 51 pontos, enquanto o indicador de serviços alcançou 54 pontos em junho, até 41 no mês anterior. Já nos Estados Unidos, os indicadores da economia apresentam sinais de desaceleração da inflação, mas o nível segue muito acima do observado antes da pandemia. O índice de preços para gastos de consumo pessoal apontou alta de 6% nos 12 meses encerrados em maio, mesmo ritmo observado em abril. Já o núcleo do índice, que desconsidera itens de alimentos e energia, desacelerou de 4,9% para 4,7% no período. A renda pessoal avançou 0,5% no mês, mas os gastos com consumo mantiveram a trajetória de desaceleração iniciada em março, que é um possível reflexo do aumento da inflação e da perspectiva de alta dos juros por parte do Federal Reserve nos próximos meses. E agora vamos falar de um assunto que tem pesado e muito no bolso do consumidor, que é o aumento no preço do gás de cozinha. E os especialistas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia prepararam um relatório que vai explicar um pouco mais sobre esses aumentos. E quem vai falar sobre o tema com a gente é o economista da SEI, Denilson Lima. Denilson, tudo bem? Me conta uma coisa, quais os pontos principais desse relatório? Os pontos principais desse relatório, é bom de dar a entender às pessoas que o foco foi para entender como era que era formado o preço do gás de cozinha, o gás que todo mundo consome. É importante assinalar que no Brasil, mais de 90% da sociedade brasileira, da população brasileira, utiliza o gás de cozinha. Então, era importante a gente saber como é que esse preço é formado. Por que as pessoas estavam pagando tão caro o preço do gás de cozinha? Então, a gente foi focar nisso. Então, a gente entendeu que para se formar esse preço do gás de cozinha, tinha que analisar toda a cadeia produtiva. Então, a gente analisava desde os preços dados pela Petrobras, lá na refinaria, até chegar no consumidor final. Então, o preço era formado com a participação do custo que a Petrobras tinha para ofertar esse gás de cozinha, considerava também quem tirava o gás de cozinha lá da refinaria e transportava para
o setor de revenda, que são as distribuidoras, consideramos o pessoal da revenda, que são os postos que vendem a gasolina lá na porta, ou que a pessoa vai buscar, ou que ela manda entregar a delivery, e também consideramos os impostos. No caso, incidiam os impostos federais, que eram o PIS, COFINS, o IPI, e os impostos estaduais, como o ICMS. Então, esses são os principais pontos que a gente considera importante colocar para que as pessoas entendam que existe toda uma cadeia para formar o preço do gás de cozinha. Entre o ano de 2002 a 2021, houve uma diferença. Qual foi a diferença? Entre o ano de 2002 e 2021, a diferença basicamente é que você tinha uma estabilidade do preço do gás. Porque o governo federal, por meio de um decreto, ele estabeleceu que era uma questão de política social manter estável o preço do gás. Então, de 2002 até pelo menos 2017, houve essa estabilidade, né? Se fazia todo um trabalho para que o preço do gás não subisse muito, porque, como eu disse, o gás de cozinha é usado por 90% ou mais de 90% da sociedade. Então, a maioria das pessoas que usam esse gás, muitas delas são de baixa renda. Então, havia uma política para se evitar que o preço do gás subisse muito, né? Então, para as pessoas de baixa renda, o impacto do aumento é muito maior. As pessoas de renda mais alta sentem o impacto, mas é bem menor no que diz respeito às pessoas de baixa renda. Então, essa é a grande questão. A estabilidade era necessária porque as pessoas de baixa renda seriam as mais afetadas se o preço do gás subisse muito, como a gente está vendo recentemente. E ainda assim, em 2020, essas famílias de baixa renda também sofreram devido à pandemia. Sofreram bastante durante a pandemia, porque além dos preços estavam sendo reajustados com maior frequência, né, as pessoas estavam em casa. Então, o relatório, inclusive, assinala que houve um aumento de 5,1% no aumento do consumo de gás. Ou seja, o consumo de gás, a busca por gás de cozinha aumentou em 5%. As pessoas estavam em casa, né? Então, por quê? Não podia sair para o restaurante. Não estavam indo, a maioria, para o trabalho. Então, ficavam em casa, precisavam cozinhar mais. E aí, a procura pelo gás aumentou. Essas pessoas acabaram sofrendo mais, porque gastavam mais o gás e os preços já estavam variando ao longo do tempo, depois da mudança da política de preço da principal ofertante desse produto, que era a Petrobras. E esse ano, 5 aumentos. 5 aumentos. Mas agora é importante, Miriam, essa questão que você trouxe, é importante a gente assinalar o seguinte. A Petrobras era responsável pela oferta do gás de cozinha na Bahia até o ano de 2021. Eu não sei até onde as pessoas têm esse conhecimento, mas a refinaria Landulfo Alves é a primeira refinaria do Brasil, né? Foi a Landulfo Alves, ainda na época do Monteiro Lobato. A refinaria Landulfo Alves, ela foi vendida para um grupo internacional chamado Mubadala Investimentos, que é um fundo de investimento lá do Emirados Árabes, um país lá do Oriente Médio. Eles compraram a refinaria da Landulfo Alves da Petrobras. Então, hoje, quando as pessoas ouvirem dizer que a Petrobras reajustou o preço, é importante lembrar que não é mais a mesma coisa na Bahia. Hoje, quem determina esse preço é a Acelen, que comprou a refinaria Landulfo Alves. Então, existe uma diferença hoje. Quem deu esses reajustes ultimamente, a partir de 2020, o final de 2021, foi a Acelen. E esse ano já foram 5 aumentos, em virtude da ação já da Acelen. Um dos aumentos ainda foi influência da Petrobras. Mas, efetivamente, foram dados já esse ano 5 aumentos e a maioria deles dados pela Acelen. Você, enquanto economista, qual dica você dá para essas famílias que não têm renda e que utilizam o gás de cozinha? Eis a grande questão. E agora a grande matemática que o economista tem que fazer. A realidade é que as famílias hoje têm que realmente pesquisar mais. A pesquisa para a compra de todo tipo de produto sempre foi importante. Mas à medida que os preços vão subindo, é necessário que as famílias se dediquem mais e cada vez mais a pesquisar os preços. Então, é necessário ver no lugar onde a pessoa mora, nas revendas, se há uma diferença de preço. Às vezes, faz toda a diferença se a pessoa vai buscar na portaria, porque ela não vai pagar o custo do delivery, de a entrega na porta, né, que tem um custo, às vezes, R$ 5, R$ 6, R$ 7, a depender do revendedor. Ela tem que considerar, se comprar à vista, não faz a diferença, se vai comprar no crédito, se não faz a diferença, normalmente, comprando na crédito, pode sair um pouco mais caro. Então, tudo isso as famílias devem considerar. Eu vou pegar na portaria. Se puder fazer isso, vá, porque economizar R$ 5 para quem tem baixa renda, quem ganha um salário mínimo, já é uma quantidade de pão que ela vai comprar para tomar café no final do dia, ou no café da manhã. Né? Se ela puder comprar à vista e não colocar no cartão porque vai cobrar um pouco mais caro, já é outro esforço também que ela tem que fazer. E é sempre bom a gente dar uma dica que eu acho muito importante. Existe um aplicativo chamado Preço da Hora da Bahia. Preço da Hora Bahia, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, que disponibiliza, né, as informações sobre combustíveis, né, que anda também dando muita dor de cabeça ao cidadão, e gás de cozinha, dentre outros
serviços e produtos. Então, as pessoas podem entrar no Preço da Hora Bahia, marcar lá a região onde ela mora, colocar lá, né, todas as coordenadas que o aplicativo dá, para que ela saiba qual é o preço do gás de cozinha na região onde ela mora. Que isso vai facilitar também bastante. Ela consegue comparar todos os preços da região onde ela mora e ela consegue comprar talvez um gás um pouco mais barato. É essa a nossa esperança, né? É, porque tá difícil, viu? E nós vamos continuar com Denilson Lima, o nosso economista da SEI, aqui no nosso estúdio, porque nós vamos para o nosso quadro Estudos em Foco e o assunto de hoje é o aumento da cesta básica. A cesta básica de Salvador, calculada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, passou a custar R$ 503,93 no mês de junho de 2022. Quando comparado com o custo estimado no mês anterior, houve uma leve diminuição de 0,04%, ou seja, uma redução de apenas 22 centavos em relação ao valor registrado no mês de maio, em termos nominais. Do conjunto de 12 produtos que integram a cesta básica, 4 registraram diminuição dos preços, sendo eles o tomate, que apresentou um recuo de 7,32%, a farinha de mandioca, que caiu 6,42%, o óleo de soja, com redução de 4,01%, e, por último, a carne bovina, que teve uma queda de 3,91%. Agora vamos falar das razões que levaram à redução dos preços desses produtos. No que diz respeito ao tomate, os preços diminuíram em função da maior oferta do produto devido à boa colheita da safra de inverno, sendo importante destacar que a Bahia ocupa a 5ª posição dentre os maiores produtores de tomate do Brasil. No caso da farinha de mandioca, a diminuição dos preços foi por causa da volumosa colheita da raiz de mandioca na região Nordeste, que fez com que os preços daqui ficassem mais baixos do que os praticados no estado do Paraná, que, embora seja o 3º maior produtor de mandioca do Brasil, atrás apenas do estado do Pará e da Bahia, apresentou custos mais elevados para produzir a farinha. Já a queda no preço do óleo de soja no mês de junho foi causada pela expectativa de uma maior oferta de soja por parte dos Estados Unidos. Deve-se levar ainda em consideração o fato de a China estar em lockdown devido ao aumento dos casos de Covid-19, o que faz com que a economia chinesa cresça menos e assim diminua a procura pela soja brasileira. Logo, com a China comprando menos soja do Brasil, sobra mais do produto no mercado nacional, fazendo com que a oferta se torne maior que a demanda. Isso ajuda a derrubar os preços do produto e de seus derivados, como é o caso do óleo de soja. E pelos mesmos motivos, a carne bovina sofreu redução de preço, uma vez que as exportações brasileiras para a China também foram prejudicadas. Além disso, o aumento nos preços desse produto nos meses anteriores fez com que as pessoas passassem a buscar alternativas como o ovo e o frango. Desse modo, a baixa procura por carne também ajudou a aumentar a oferta do produto no país e pressionou os preços para baixo. Por sua vez, os produtos da cesta que mais subiram foram o feijão, com alta de 8,36%, o leite, que aumentou 8,29%, o pão francês, que subiu 5,85%, e a manteiga, com alta de 5,76%. O preço do feijão subiu por causa das chuvas que atingiram o estado do Paraná, que é o maior produtor brasileiro. Esse problema climático fez com que a colheita atrasasse, fazendo com que os preços subissem em virtude da baixa oferta. Já no caso do leite, o custo para produzi-lo sofreu aumento, o que acabou elevando também os preços dos derivados, como é o caso da manteiga. Além disso, há muito tempo os ofertantes não estão conseguindo vender o leite a valores que compensem os altos custos de produção, o que desestimulou a permanência de alguns deles nessa atividade, levando então à diminuição da oferta e, consequentemente, ao aumento do valor do produto e de seus derivados para o consumidor final. Já o pão francês encareceu por causa da elevação dos preços do trigo na Argentina, principal vendedor desse produto para o Brasil. E também em função do aumento do dólar. Os preços internacionais do produto também continuam sofrendo a influência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que juntas respondiam por mais de 30% de todo o trigo vendido no mundo. A SEI também analisou o comportamento dos preços dos produtos mais comuns nas refeições dos soteropolitanos, como é o caso do arroz, do feijão e da carne bovina, que juntos apresentaram queda de 1,28% de maio para junho. Deste modo, estes 3 alimentos foram responsáveis por 38% do valor da cesta básica atual. Isso quer dizer que, em junho, para comprar estes 3 produtos, um trabalhador precisou desembolsar R$ 191,49, ao passo que em maio desembolsou R$ 194,10. Por sua vez, o quarteto formado por café moído, leite, pão francês e manteiga aumentou 6,07% de um mês para o outro, passando a responder por 31,90%. Ou seja, em junho,
o trabalhador gastou R$ 160,75 do custo atual de uma cesta básica para adquirir os 4 produtos em análise, sendo que no mês de maio o gasto para adquirir os mesmos produtos havia sido menor, ficando em R$ 151,25. Já o tempo de trabalho necessário para que um soteropolitano pudesse obter uma cesta básica foi de 98 horas e 53 minutos, o que equivale ao comprometimento de 44,95% do valor de um salário mínimo líquido, ou seja, depois do desconto do INSS. O boletim completo da cesta básica contém informações e constatações adicionais, inclusive as análises mais qualitativas, pode ser acessado diretamente no site da SEI, www.sei.ba.gov.br. Obrigada, Denilson, pelas explicações. Gente, está cada dia mais difícil tanto aumento no bolso do consumidor. Agora vamos ao breve intervalo, não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora eu trago para você os destaques da economia aqui no país. A produção da indústria brasileira cresceu 0,3% em maio. De acordo com dados da pesquisa industrial mensal, produção física divulgada no último dia 5 de julho pelo IBGE. Em abril, o indicador teve alta de 0,2%. O desempenho de maio ficou abaixo da média, que era de uma alta de 0,6%, de acordo com as estimativas de 28 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data. Na comparação com o igual mês em 2021, a produção industrial subiu 0,5%. O ritmo de recuperação do mercado de trabalho no Brasil sustenta expectativa de crescimento do consumo das famílias no segundo trimestre. Mas a taxa de desemprego foi de 9% no trimestre encerrado em maio, abaixo do esperado pelo mercado e alcançou 10,2%. Dentre as modalidades de trabalho, destaque para o aumento da ocupação informal. Por fim, a massa de renda real efetiva alcançou 262 bilhões de reais no período, o que representa uma alta de 2% ante abril. A recomposição salarial tem contribuído para suavizar os impactos da inflação elevada e do aumento da taxa de juros sobre o consumo, mas a perspectiva para o próximo semestre segue desafiadora. O governo federal registrou déficit primário de 39 bilhões de reais em maio. O resultado surpreendeu negativamente o mercado e as expectativas eram de um déficit de 31 bilhões de reais. O aumento das transferências para estados e municípios, os royalties e antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social explicam o déficit mais elevado. As receitas cresceram 6% na comparação interanual. Já as despesas tiveram incremento de 11% no ano. Em 12 meses, o governo federal acumula um déficit de 16 bilhões de reais, o que equivale a menos 0,2% do produto interno bruto. Após surpresas positivas com a atividade no primeiro semestre, a economia brasileira entra na segunda metade de 2022 sob baixa visibilidade. A expectativa dos analistas era que a partir de julho a atividade começaria a sentir de forma mais relevante o aperto monetário desacelerando. Essa visão se mantém, mas para o quarto trimestre, ou que até 2023, com a recuperação forte do mercado de trabalho e a previsão de novos estímulos fiscais por parte do governo. Já o avanço da parcela da população pobre no Brasil revela uma situação ainda mais crítica quando se observa a situação sob a ótica regional. Dos 27 estados, 14 têm mais de 40% de sua população na pobreza. Em 4 estados, o percentual supera 50%, a exemplo do Maranhão, com 58%, com a população em situação de pobreza, e Amazonas, com 51%. Os dados são do estudo do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas.
Na média brasileira, a parcela de pessoas pobres era de 29% em 2021, ou quase um terço da população ante 25% em 2019, antes da pandemia. Ao todo, eram 62 milhões de brasileiros em 2021 nessa situação de pobreza, 9 milhões a mais que em 2019. Pobres são aqueles que vivem com menos de R$ 497 per capita mês, em comparação com os preços dos alimentos itens no quarto trimestre de 2021. Agora vamos ao quadro Aprendendo com a SEI e nesta semana vamos entender um pouco mais do que é o Produto Interno Bruto, com o técnico da SEI, Denis Veloso. Olá, hoje vamos falar brevemente sobre o PIB trimestral da Bahia. O que é, quais são os objetivos, quais são as principais fontes de pesquisa e as formas de divulgação desse trabalho. Então, o que é o PIB trimestral do Estado? Nada mais é que a renda gerada pela economia a cada 3 meses, ou seja, é a soma de todos os bens e serviços finais de cada um dos 3 grandes setores. No caso, agropecuária, indústria e serviços, somados aos impostos. Diante disso, temos o resultado dessa conta de produção, que é o que denominamos PIB trimestral. Então, qual seria o objetivo desse trabalho? Construir um indicador de evolução, no caso a taxa de crescimento de cada setor, óbvio, depois desagregar cada setor por suas respectivas atividades e aí sim aferir a sua contribuição para o desempenho da economia como um todo. Logo, é um indicador que tem como objetivo demonstrar a dinâmica econômica do Estado. Então, quem é que calcula, além da Bahia, o PIB trimestral? No Brasil, óbvio, o cálculo do PIB é feito trimestralmente pelo IBGE. Já com relação às unidades da federação, além da Bahia, temos mais 10 estados que divulgam esse trabalho. São eles: Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Amazonas, Paraná, Espírito Santo e Alagoas. E quais seriam, então, as fontes de pesquisa desse trabalho realizado pela SEI e por outros órgãos de outros estados? Basicamente, as principais fontes são as pesquisas do IBGE. Temos lá a PIM, que é uma pesquisa industrial mensal. Temos a PMC, que é uma pesquisa mensal do comércio. O LSPA, que é um levantamento sistemático da produção agrícola. É com essa pesquisa, com esse levantamento, que calculamos a agricultura do Estado. Temos também a PNAD contínua. Além do IBGE, temos outras fontes de pesquisa. Quais são elas? A Receita Federal, a Coelba, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, a ONS, a CODEBA e a ANAC. Depois de realizado o cálculo, temos que divulgar. Então, quais seriam as formas de divulgação desse trabalho? A gente divulga esse trabalho em valor corrente, em relação ao mesmo período do ano anterior. O que seria isso? Seria janeiro, fevereiro e março deste ano, com relação a janeiro e fevereiro e março do ano passado. Temos também com ajuste sazonal, que é em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, janeiro, fevereiro e março desse ano contra outubro, novembro e dezembro do ano passado. Divulgamos também o acumulado no ano, acumulado em 6 meses, que é o semestral, e fazemos também a estimativa para o fechamento do ano. Nesse caso, está estimado uma taxa positiva de 2,2%. Essas informações do PIB trimestral, cuja série está disponível a partir de 2010, encontra-se lá no site da SEI, que é o www.sei.ba.gov.br. Feito isso, depois da parte teórica, uma breve teoria sucinta, e vamos tentar demonstrar alguns números que foram divulgados recentemente pela SEI, que é com referência ao primeiro trimestre de 2022. Depois da breve explicação teórica, vamos aqui demonstrar alguns números do cálculo do PIB trimestral da Bahia realizado pela SEI. No centro da tela temos os três setores: agro, indústria e serviço, alta nos 3 setores, 1% na agropecuária, devido à boa cultura da soja e algodão nesse primeiro trimestre do ano.
Temos a indústria com crescimento de 4,9%. Dentre as 4 atividades, apenas uma apresentou retração, que foi a extrativa, menos 12,3%. A fonte aqui no caso é ANP, Agência Nacional de Petróleo. Temos alta de 15,6% da eletricidade, transformação 3,3% e a construção civil com 3,3%. O setor de serviços, uma alta de 2,5%, alavancado pelas 4 atividades que compõem o setor. No caso, temos comércio e administração pública com as maiores ponderações internas no cálculo, crescendo 1,5% e 1,4% respectivamente. Transporte com alta de 2,7%. Setor de serviços com alta de 2,5%. Nesse caso aqui, as 4 atividades com alta. Comércio e administração pública, 1,5% e 1,4% respectivamente. São as 2 atividades com maiores ponderações internas. Temos transporte com crescimento de 2,7% e imobiliárias com crescimento de 2,5%. Pronto. Feito isso, nós temos aqui as taxas de crescimento com relação ao mesmo período anterior, né? Ou seja, janeiro, fevereiro e março deste ano, com relação a janeiro, fevereiro e março do ano passado. Essas 3 altas aqui, nós vamos ter um VA de 3%. Existe um cálculo interno com suas ponderações, no caso a Ágora hoje pesa 7%, indústria 22% e serviços quase 70%. Feita essa ponderação interna, nós temos um VA de 3%, só que ainda não temos o PIB. Por quê? Porque faltam os impostos. Os impostos hoje teve uma taxa de 1,5% e ele internamente pesa mais ou menos 13% a 15%. Feito o somatório dessas duas aqui, temos o PIB com alta de 2,8%. Essa é a taxa do primeiro trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre de 2021. Ok? Além disso, temos um ajuste sazonal, que é o primeiro trimestre de 2022 com relação ao quarto de 2021, uma alta de 1,3%. Tirando as taxas de crescimento, a SEI também divulga o valor corrente do PIB. No caso, 93,3 bilhões. Esse é o PIB trimestral da Bahia. Obrigada, Denis. Agora vamos falar um pouco mais sobre economia e desta vez vamos saber como anda a economia aqui no nosso estado. A Ford anunciou que o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia do Brasil, localizado na Bahia, terá uma receita com exportação de serviços da ordem de 500 milhões de reais este ano. O centro mantém uma equipe de engenharia que soma mais de 1.000 engenheiros que trabalham no desenvolvimento global de veículos da companhia americana. Mesmo após ter fechado sua fábrica, a Ford contratou 500 engenheiros este ano. Esses profissionais trabalham no desenvolvimento das próximas gerações de veículos da empresa, incluindo elétricos e autônomos. O Centro de Engenharia da Bahia é um dos 9 que a companhia tem espalhados em todo o mundo. A Acelen, empresa que administra a refinaria de Mataripe, na Bahia, divulgou que neste ano vai investir R$ 1 bilhão em modernização, expansão e segurança dos equipamentos da planta localizada em São Francisco do Conde. O valor é 2 vezes maior do que era normalmente aplicado pela Petrobras anualmente na unidade. A maior parte dos recursos, cerca de 500 milhões de reais, será empregada em paradas programadas de manutenção. A Bahia tem 500 mil de jovens entre 18 e 25 anos inadimplentes. Levantamento feito pela Serasa aponta aumento de 10% no índice em relação ao período de 2021. No estado, o número de jovens inadimplentes no mês de abril deste ano chegou a 543 mil, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2021, quando era 493 mil pessoas que estavam com débitos em atraso. Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, no cenário de grande inadimplência, a principal causa é a inflação, somada aos diversos entraves econômicos gerados pela pandemia. Ainda de acordo com o especialista, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 12%, em um índice mais alto e que afeta diretamente as finanças de todos os brasileiros.
No caso dos mais jovens, o índice inflacionário se soma a salários menores, uma vez que essa categoria está em início de carreira e também suscetível a uma maior instabilidade no emprego. O nosso programa Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.